beleza? Aqui é o Eduardo, esse é mais um vídeo do Sociedade Comics e hoje a gente vai falar mais a fundo sobre Superman Poder Absoluto. Bora lá! Bom, galera, então para começar, esse aqui é o volume 1, publicado pela Panini, que contempla Absolute Superman 1 e 2, que saiu lá fora. Aqui é o início, né? Então o início do personagem nesse universo, dessa versão do personagem nesse universo absoluto. Lembrando também que, igual no Batman, né, ele se passa depois do evento, Poder Absoluto, e também não precisa ler nada antes, começa tudo por aqui, então não tem uma relação direta, né, então você poderia começar por essa, que não ia precisar saber exatamente o que rolou no Poder Absoluto, só precisa saber que é uma nova, uma releitura do personagem nesse universo absoluto, então não é um Superman tradicional, é um novo Superman do universo absoluto. É esse aqui. Então, para começar um pouco falando sobre a história desse primeiro encadenado, a ideia é trazer o mesmo personagem com coisas diferentes, mas não perdendo a essência. Aqui ele não chegou criança na Terra, no Superman. Consequentemente, né, ele não foi criado pela Martha e o Jonathan Kent. Ele não tem o nome Clark Kent também, então aqui é Kal-El. Nessa versão aqui, o Kal-El, né, o Superman, ele se encontra no Brasil. O Brasil está sendo controlado por um governo meio ditador, e tem um nome disso, né, que é a Companhia Lázaro, citada nesse quadrinho. A partir desse desenvolvimento da história do Superman no Brasil, tem o que está rolando em Krypton. Na verdade, o que já rolou, né? Então, tudo está se desenvolvendo para o fim de Krypton, com, sei lá, explosão do planeta, enfim, acabar a vida do planeta, né? E que é desenvolvido já aqui, só que a parte que é desenvolvida aqui, daí já é lidando com os pais e a mãe do Superman, né? E aqui ele ainda é criança com a parte que está em Krypton, né? E só que tem um sistema aqui que mostra na parte de Krypton, que é o sistema de tipo de hierarquia que tem em Krypton, enfim, toda uma questão sociedade, cultural e até governamental, né, que tem lá. Então, indica, mostrando que os pais deles são de uma classe um pouco mais baixa, uma classe trabalhadora, digamos assim, né? Então, tem todo esse desenvolvimento deles com o fim de Krypton e, paralelo, né, essa parte do Brasil. Só que ali acaba sendo importante mostrar essa parte, além de mostrar o fim de Krypton e por que ele vai estar na Terra, né, porque ele tem vindo para a Terra. É importante também para mostrar ali o desenvolvimento do senso de justiça dele, da bondade dele pelos menos afortunados, né, coisas do tipo. Na Terra, o Superman tá colaborando com um grupo de resistências, né, a esse governo. Como eu disse, né, tem uma ótima semelhança com o Superman tradicional, né, com esse senso de justiça, tentar sempre ajudar os outros e coisas do tipo. Então, aí já tá mantendo a essência do personagem, só que com as coisas totalmente diferentes, assim, né. Então, eu achei que até que saiu bastante da caixa, assim. Nesse primeiro volume aqui já temos também alguns personagens, né. Já tem a introdução de alguns personagens do universo Superman tradicional. O primeiro deles seria o Jor-El, né, que é o pai dele. Então aqui ele é um engenheiro de Krypton. Ele pertence à classe mais inferior, né, que é os trabalhadores de Krypton, que são os que portam o brasão de S, né? Então eles são identificados dessa forma, né? Os brasões de S são a classe menor, assim, é uma classe menos privilegiada de Krypton, né? Que são os trabalhadores. A mãe dele é a mesma coisa, só que em vez de ser uma engenheira, ela é mecânica. E um ponto importante também que tem no desenvolvimento dos pais dele é que mostram que eles são super inteligentes, assim. Então eles não deveriam estar na classe trabalhadora, né? Só que devido a algumas... Os dois têm uma semelhança, né? Que eu acho que deu a entender, né? Que foi isso que levou eles a se conhecer e se casar e tudo mais. Que eles já estavam prevendo o fim de Krypton, né? Então eles estavam prevendo que algumas questões que eram feitas no planeta estavam levando à destruição do planeta. E ao tentar trazer isso de forma, sei lá, em trabalhos ou em discursos públicos, eles acabam sendo punidos, digamos assim, para uma classe inferior, né? Então eles não tiveram acesso à alta classe de Krypton por causa que eles acabaram sendo, não banidos, né? Mas tipo, eles foram punidos dessa forma, não podendo se juntar a essa alta classe, né? De cientistas e coisas do tipo. Então eles viraram mais a parte braçal e trabalhadora, mesmo tendo uma capacidade de inteligência e de sabedoria ali muito boa,
inclusive mostra, né, ele se destacando nas escolas e coisas desse tipo, então são muito inteligentes eles, né? Não é à toa que leva a não um personagem, né, mas de certa forma acaba sendo, que é o Sol, né? O Sol aqui, no Superman, eu não entendi exatamente se é um traje como um todo ou se é só a capa. Mas ele meio que tem... Eu vou considerar que é o traje, que foi o que eu entendi. Então, meio que ele tem um traje que foi desenvolvido pela mãe dele, inicialmente, que mostra ali, né? E... Que tem uma inteligência artificial chamada Sol. E daí é muito bacana isso, de, tipo, ter essa dinâmica com o Superman, de, tipo, meio que falando... O Sol falando com ele, né? Que é essa IA. Falando com ele sobre, enfim, coisas que deveria fazer ou não ali no momento, ajuda ele também no combate e coisas do tipo na hora da ação. Então, pô, isso traz uma dinâmica e mostra que o Superman não é só o super foda que faz tudo sozinho e fácil, né? Então, isso eu achei muito massa, muito positivo desse quadrinho. Ainda mais pra mim que não tem muita intimidade com o personagem, nunca foi um personagem que me chamou tanto assim a atenção, justamente por isso, de ele passar essa impressão de ser super foda, fazer tudo, é muito forte, é muito rápido, tem raio, tem tudo. Então, eu acho que essa dinâmica com esse traje, né, essa IA, o Sol, é bem bacana. Aqui também, né, tem outro personagem que já é desenvolvido, é a Lois Lane. Então, como eu falei, né, tem essa companhia Lázaro, né, que é como se fosse um governo ali que está dominando o Brasil, não sei exatamente. Mas ela é um agente desse governo, né, dessa companhia Lázaro. Então ela é tipo um agente policial, assim, dessa organização. E então ali já começa a se desenvolver a relação dos dois, né? Então tem um momento ali que eles têm um embate direto, né, que ele acaba se expondo, como, enfim, como um meta-humano, né, um super poderoso e tal. Toda essa companhia vai atrás dele, né, para capturar e coisas do tipo. E ela é uma das pessoas que consegue, mais ou menos, né? Ela meio que algema ele ali e tudo mais. E tem um momento ali que eles ficam meio que algemados juntos e eles estão bombardeando o local e ele quer salvar os civis e ela tá ali junto e daí ela vê a bondade dele, ela vê esse altruísmo dele e tudo mais para ajudar o pessoal, o povo dali. E ela começa a se questionar um pouco, né, sobre, pô, será que o que a gente está fazendo aqui é realmente o certo, tá correto e tudo mais? E ela acaba tendo esse dilema, né, entre fazer o que ela deveria fazer como agente ou fazer o bem, né? O que ela está fazendo é o correto, apesar dela estar do lado certo, teoricamente, né, que é o da lei. Então, ali começa a ter esse desenvolvimento dela e junto com a relação dos dois ali, né, que eles acabam ficando jogados juntos e tudo mais. Então, ali eles já ficam nesse... Já vai desenvolvendo isso. E daí tem outro personagem que eu separei aqui para trazer também, foi o Pacificador. Não exatamente o Pacificador, mas tem uma espécie de polícia que são dessa companhia Lázaro, que são pacificadores nomeados, e os trajes também, tudo pacificador. Eu não sei se tem algum vínculo direto com o personagem pacificador, né? Mas talvez mais pra frente seja desenvolvido isso, ou mostre, ou é só enfim, uma referência ali e tanto faz. Mas eu achei interessante, né? Ainda mais porque tem a série, né? De TV, né? Do Pacificador, então eu achei legal aí, espero que leve pra algo, né? Às vezes tem o Pacificador que criou isso também, enfim, que trouxe essa parada, e daí mais pra frente aparece o personagem também. Mas eu achei bacana de trazer isso. E outro personagem, não exatamente o personagem, né, mas que aparece brevemente, como eu disse, não tem os Kents, né, então não tem os pais dele humanos e enfim, né, mas aparece em um quadro, assim, bem rapidamente, uma cena ali da casa, de uma casa meio destruída, no meio do nada, com uma plaquinha Kent, tipo, como se fosse dos Kents, né, a casa. Mas daí é só isso também, então eu imagino que mais pra frente seja desenvolvido ali, sei lá, não sei se exatamente vão adotar ele, né, porque ele já é meio que adulto, né? Mas alguma relação ali dele com os Kents, ou enfim, né? Não sei o que dá pra esperar, mas isso daí despertou ali já mais uma faísquinha pros próximos quadrinhos, né? Bom, agora falando um pouquinho sobre o vilão, né? Esse primeiro vilão que foi introduzido já aqui é o Brainiac, quer dizer, tudo indica que não tem um nome, né? Não tá escancarado, mas tem várias referências sobre. Na verdade,
várias não, né? Mas aparece só num quadro também, similar ao que acontece com os Kents. Mas aparece ele de costas ali no computador e tal. E daí nesse quadro, que é uma arte assim da página inteira, né? Já tem várias referências, né? Do colecionismo. Essa palavra existe? Não sei. Colecionismo dele, de ter alguns domos, assim, tipo uns domos, assim, com os planetas e tal, e daí tem alguns quadros como se tivesse vida dentro deles, né, como se fosse uma cidade, uma coisa assim, né, similar ao Brainiac original. E também nesse quadro ele tá olhando, né, o Superman em ação e falando, nossa, um brinquedo novo para eu brincar e tudo mais, né, então tem essa dinâmica ali de mostrar que, enfim, é o Brainiac, né? Não tem como discutir. Então tudo indica que é ele mesmo, as referências e tudo mais, bem bacana, bem fiel, né, ao que é o original. E aparentemente também, né, ele que tá por trás e controlando essa organização, né, Companhia Lázaro. Então então já mostra toda essa dinâmica deles estando diretamente, né, controlando ali o Brasil e tudo mais, como ele já tendo embates, né, com o Superman diretamente, né, pelos soldados e tudo mais. Né? Como eu não sou muito conhecedor, né, do universo do Superman, eu achei bem bacana esse vilão. Apesar de que eu não sei se seria se foi a melhor escolha, sabe, pra ser o primeiro vilão, assim, pô, já de cara já gastar o Brainiac, ele parece ser um personagem tão grandioso, assim, tão mirabolante, assim, né, de histórias grandiosas, né, e já trazer logo ele de primeira, e não trazer um outro, enfim, algum outro menor, mas com, tipo o Máscara Negra, que foi pro Batman, trazer algum outro vilão similar pro Superman, né, eu acho que seria mais interessante, talvez, né, mas eu, como também não conheço tanto assim, não sei nem que personagem poderia ser, né, então, na minha cabeça, assim, vem, sei lá, Lex Luthor, né, que não acho que deveria ser, né, ele seria similar ao Coringa, eu acho, e, sei lá, o Apocalipse, né, então, não faz sentido, né, já trazer esses personagens tão impactantes assim, né, já agora. E o Brainiac eu acho que entraria ali no terceiro desses dois, né, então não sei, assim, tem Darkseid, né, enfim, daí são muito grandes, né, pra trazer já de cara. Mas acho que poderia encaixar aí um outro personagem um pouco menorzinho, assim, pra ser o primeiro vilão. Mas ainda assim eu gostei bastante, tá? Assim, não, aparece pouco, né, mas mostra já ele controlando tudo, fazendo tudo, então pode parecer que vai evoluir bastante, né? Tô mais curioso para ver esse embate direto dos dois. Falando um pouquinho sobre a leitura desse aqui, é um quadrinho bem fluido também, assim como foi no Absolute Batman. Ele fica revezando, né, como eu disse, o que tá rolando em Krypton com o que tá rolando no Brasil com o Superman de fato. Então tem esse revezamento assim que acaba fluindo a história bem. Já de cara aqui nesse primeiro volume já o desenvolvimento o começo ali do desenvolvimento da relação dele com a Lois, tem esse o desenvolvimento da índole dele como super, né? Então isso já é bem importante também. Tem ele mostra um pouquinho do primeiro vilão e tudo mais. Então assim, é bem legal. Então flui bem, a leitura é boa. Pra mim o que eu mais gostei ali foi de fato essa interação dele ali, né? Essa dinâmica dele com a IA, né? Com o Sol. Pra mim isso foi o mais legal do quadrinho, acho que foi isso, assim, pra mim. Porque mostra que ele não tá fazendo tudo sozinho, sabe? Tem alguma coisa ali por trás ali, orientando ele de alguma forma e tudo mais. E ela também dá algumas habilidades extras pra ele, né? E no final acaba mantendo, né, a essência do personagem, mesmo sendo uma releitura dele, né? Então a leitura em si foi bem boa de fazer. Sobre essa edição aqui da Panini, né? Assim como eu falei no Absolute Batman, é a mesma coisa. Eu não sou muito fã dessa de grampo, mas aí tudo bem, é gosto pessoal. E eu também não gosto da questão de ser bimestral, né? Então aqui já tem 2 volumes e daí sai de um mês sim, um mês não. Então saiu essa daqui, eu acho que em outubro, e daí a próxima vai sair em dezembro. E daí a outra só em fevereiro. Então, tipo, tem esse tempo, assim, que é muito ruim, né? Ao meu ver, né? Eu pretendo acumular e ler em arcos. Então, por exemplo, se eu não me engano, os arcos fecham a cada 6, né? Só que os 6 seria das edições originais. Então, na terceira edição vai fechar o primeiro arco. Então, provavelmente eu vou comprar o 2 e o 3 e daí ler
um de novo, junto, tudo seguido, 1, 2 e 3, assim como no Batman também, na Mulher Maravilha, tudo mais. E eu tô lendo só esse primeiro só pra eu ter uma noção de como é que tá. Então, e daí depois eu vou pegar e ler em arcos, assim, que eu acho que fica melhor, assim, fica mais fluido. Porque senão, sei lá, vou ter esquecido já, talvez, sabe? Então, acho que pra mim funciona melhor dessa forma. Galera, pra fechar, eu acho que é isso, sabe? É uma edição que vale a pena, porque o preço dela é muito... é barato, né? Comparado ao que a gente tem hoje em dia. Ela é mais simples também, né? O material mais simples, fica mais acessível pro pessoal comprar. O material aqui é bem bacana também, eu gostei, tá? Comparando diretamente com o do Batman, essa aqui é um pouco mais lá abaixo, tá? Na minha opinião. A do Batman eu acho que é mais legal, mais dinâmica, tem mais referências, mais coisas. Tipo, uma coisa que eu senti um pouco de falta aqui, talvez, sei lá, já trazer o Jimmy Olsen, né? Alguma coisa assim. Acho que faltou mais coisas, assim, do universo Superman tradicional, né? Mas aqui tem toda essa questão de Krypton também, né? Que acaba ocupando muito espaço. E com certeza, né? Quer dizer, eu espero, né? Que o Jimmy Olsen seja introduzido aí nos próximos e tudo mais, né? Eu acho que é um personagem importante pro Batman, pro Superman. Mas comparando diretamente, né? Não tem como comparar, né? Vai acabar tendo essa comparação direta entre todos eles. Acaba ficando mais embaixo, então até o momento, né? Batman top 1, esse aqui top 2, né? Que foram os únicos dois que eu li até agora. Assim, né? Aí vale super a pena, é bom, só que se fosse pra escolher um, seria Batman. Falando também uma conclusão aqui sobre a história também, né? É uma história que me chamou a atenção. Ela aborda muitos assuntos, assim, eu achei um pouco assim, tanto a parte do Brasil quanto de Krypton abordam muito esse contexto de sociedade, né? De como é que é a sociedade do planeta Krypton, como é que está sendo... eu acho que é mais lá, né? Que essa questão de sociedade, né? Sociocultural, né? Toda essa questão sociocultural, toda essa situação de governo, né? Política. Então, aborda bastante esses assuntos nos dois lados, né? Tanto na parte do Brasil quanto de Krypton. Mas é uma de forma leve até. Então, não é o meu gosto, enfim, não é a minha preferência de quadrinhos trazendo esses assuntos, mas aqui acaba trazendo de uma forma até que leve sobre isso, apesar de ser boa parte do quadrinho ser meio que tendo essas interações sobre isso, mas não chega a ser uma coisa super densa e maçante, sabe? Acaba sendo bem tranquila de ler, mas tem bastante sobre isso, né? É isso que eu quero dizer. Pra mim, o auge aqui é a relação dele com a IA, né? O Sol, porque ele tá sozinho na Terra, né? Não conhece nada dos costumes, não sabe nada. E daí tem essa IA, né? Ali meio que no ouvido dele, ali, falando na cabeça dele sobre os costumes, sobre o que ele deveria fazer ou não, se esconder, não deixar que os humanos vejam ele, coisa, enfim, tem toda essa dinâmica. E até na batalha ajudando ele, quando ele tá algemado ali, esse traje, né? Tá tentando tirar a algema. Então tem tudo isso e eu achei isso muito bacana mesmo. Eu gostei bastante disso. O que normalmente eu não tenho de interesse pelo personagem, aqui fez eu ter, né? Então já é um grande passo pra mim. Então eu acho que é isso. Tipo, comparando com o Batman, ele fica um pouco abaixo. Essa questão da capa é muito bacana. E ele foi um início um pouquinho mais lento do que foi no Batman, né? Então eu acho que faltou mais algumas coisinhas, mas enfim, é só a primeira edição, né? Tem tempo aí pra eles desenvolver também, né? Talvez lá tenha sido talvez o teto tenha sido tão alto que esse aqui é um bom quadrinho, só que ele não chegou a tanto. E daí às vezes acaba cobrando muito, né? De um quadrinho que é só o primeiro, né? Quer dizer, 1 e 2, né? Mas enfim, então ainda é bem válido e é um ótimo quadrinho aqui pra começar, né? Eu acho que é uma boa versão do Superman e, enfim, tá só começando, então pra começar a ler, perfeito. Galera, o vídeo acabou ficando por aqui. Me conta aqui o que você gostou do Superman, preferiu o Batman, preferiu o Superman, o que tu achou desse quadrinho, se você já leu também. E se vai continuar acompanhando, vai comprar outros do Universo Absolute, né? A Mulher Maravilha já tá lançando aí, já foi anunciado também já pro começo do ano que vem o do Caçador de Marte, né? Então a Panini tá trazendo, eu acho que vai trazer todos, né? Assim espero. E comenta aí o que você tá achando. Comenta também o que tu achou desse vídeo, do que dá pra melhorar, do que dá pra eu trazer aqui também de outros quadrinhos, né? Fazer esses vídeos mais dedicados. Enfim, seu comentário ajuda bastante, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo, valeu!